Já estamos ao vivo. Uhum. Professor Gilmar, a gente já está ao vivo, tá? Não começou ainda a live, mas a gente já pode ir se comunicando com o pessoal, tá? Sobre a nossa live de hoje, sobre os convidados. Isso. Já está contigo, tá, professor? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Nós teremos mais uma live, né? Teremos mais uma live aí com dois guerreiros nossos, né? Que toda segunda-feira nós fazemos uma live, né? Onde nós convidamos, né, os nossos professores guerreiros, nossos professores de lutas, né? Que venham contribuir conosco, né? Passando suas informações e também contribuindo, né? De certa forma aí com seu conhecimento, né? Na sua comunidade. Né? Então, a gente quer agradecer desde já o pessoal que tem nos acompanhado nas lives anteriores, né, sobre as nossas discussões que nós temos nesse período aí de pandemia, né, educação no período de pandemia. E hoje não é diferente, nós teremos aí mais dois convidados, né, professores guerreiros, que sempre estão na luta, né. Então, daqui a pouco nós vamos já, né, para a discussão, né, os nossos entrevistados de hoje, tá? Então, aguardar um pouquinho aí, né, que a gente já inicia aí a live de hoje, né, hoje que é o dia da árvore, né? Hoje, graças a Deus, acredito que nos outros municípios também choveu, né? E para nós aqui também, né? Então, hoje é um dia especial para nós, né? É o dia 21, dia da árvore, que para nós, planta indígena, ela é importante, né? A árvore veio com chuva, né? Então, eu estava até pensando se daria para a gente fazer a live, né? Por causa que aqui botou energia poucas horas, né? E sem energia também não tem como a gente conectar a internet. Né? Mais uma vez, a gente agradece aí já os nossos companheiros, né? O professor Alberto, que já faz estar presente conosco, né? Daqui a pouco nós já vamos iniciar aí a nossa live. E hoje é Tiago Anaceta, daqui a pouco vou relatar um pouco o histórico deles, então já nós vamos dar início aí à nossa live aí de educação nesse tempo aí de pandemia. Quer soltar a vinheta, professor? Muito boa noite aos companheiros, aos guerreiros. Nesse período de pandemia, né, a nossa live de segunda-feira, mas também quero agradecer aqui a presença dos nossos apoiadores, o professor Neymar, que sempre está aí conosco, né, nas lutas, né, tem disponibilizado para nós essa ferramenta de apoio, né, e hoje agradecer aqui, né, nosso parceiro, Tecorá Maranê, que está a cargo das 4 instituições, né, Missão Evangélica Kaiowá e a Faculdade Intercultural Indígena da Universidade da Grande Dourados.
Então, eu te quero agradecer aí a parceria, né, por estar, né, dando esse apoio na parte de tecnologia para disponibilizar aí as nossas lives, né, nesse período aí de pandemia. Então, a gente agradece mais uma vez, dá uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. A gente pede aí, né, para os nossos pessoal que estão nos acompanhando, depois deixe suas questões, né, curtir, compartilhar, né, sobre o nosso tema de hoje. Então, nós temos aqui dois grandes amigos, né, parentes, nossos dois grandes companheiros de luta, que é o Piacé, do povo Anassé, né, do município de Calcaia, do Ceará. Então, quero já desejar aqui, né, boa noite, Tiago, só desejar assim, uma boa-vinda aí, que você possa aí, né, dar aí, Então, boa noite, né? Primeiro, agradecer o convite, professor Gilmar Veron, professor de Mato Grosso, e dizer da minha felicidade, né, de poder participar desse momento e poder dialogar um pouco mais sobre a educação escolar indígena, e ainda mais nesse momento tão complicado que a gente tem vivido ultimamente, né, e aí poder trazer algumas reflexões para que a gente possa fortalecer a nossa luta, fortalecer a nossa educação escolar indígena, e, acima de tudo, que a gente possa entender, né, o quanto que um projeto de educação escolar indígena, ele é importante para que o projeto do povo ele vá adiante, para que o projeto de povo para a defesa do território, para a valorização da identidade, para que a cultura indígena ela seja cada vez mais valorizada e revitalizada, possa vir a ter o seu devido lugar. Eu agradeço muito o convite e espero colaborar bastante com o debate. Eu que agradeço pela oportunidade, Tiago, né? O Tiago, que é sociólogo, né? Ele é pedagogo também, efetivo no município de Calcaia, né? E é responsável pelo núcleo de educação, né, do município de Calcaia. Também nós temos hoje o nosso convidado, entrevistado hoje, o professor Alberto, né? Alberto França Dias, mais conhecido como Alberto Terena, tá? Ele que é um lutador, uma pessoa aí que tem defendido muito a nossa causa, a educação escolar indígena, principalmente desde o início. Quero desejar a ele também que seja bem-vindo, né, a esta live. Boa noite, professor Alberto. O senhor está por aí? Boa noite, professor Gilmar, professor Neymar, ao parente aí. Infelizmente ou felizmente, né, hoje caiu uma ótima chuva para todos nós e assim também arruinou, né, a nossa internet, né? Então, a gente está tentando aqui, da melhor forma possível, né, estar participando com vocês neste momento que vocês trazem, né, o tema como educação escolar indígena, né? É um tema muito importante para todos nós, continua sendo um desafio para todos nós, né, que nós possamos assim estar conseguindo buscar aquilo que nós lá atrás almejávamos, né? Uma conquista de que nós teríamos uma educação diferenciada, uma educação de qualidade para o nosso povo indígena. Obrigado, professor Alberto. Seja bem-vindo também à nossa live, professor Alberto. É uma satisfação estar, né, entrevistando o senhor, né, o senhor que praticamente aqui foi uma pessoa, uma pessoa muito importante, né, que deu início aí ao nosso fórum, né, de educação escolar indígena aqui no Mato Grosso do Sul, né. O professor Alberto, que é formado em pedagogia, né, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, e atua hoje, ele é efetivo em Dois Irmãos do Buriti, né, ele também está, né, no ProLIND, né, na Universidade Federal aqui em Aquidauana, né, na Faculdade Intercultural. Ele é uma pessoa, assim, que muito importante para nós nesse momento. A gente deseja os dois, né, boas-vindas, né, mais uma vez, e nós vamos, né, já fizemos as apresentações,
nós vamos entrevistar alguns pontos, né, que a gente acha importante, né, achamos importante quando se trata de educação escolar indígena, né? O Tiago, né, que também é da Comissão Nacional, né, que te conheceu na luta, né? Tiago, nesse período de pandemia, né, como é que os professores têm atuado dentro do município, né? Quais são as dificuldades, quais são aí as estratégias, né, que os professores, né, indígenas do município de Caucaia, né, têm trabalhado durante essa pandemia, né? Quais foram, né, os desafios encontrados, né? E o que os professores ganharam também nesse período, né? A reflexão que eles fazem, né? O que ganharam, o que aprenderam, o que perderam. Ou seja, né, quais são os desafios aí encontrados aí e as conquistas também nesse período aí, né, de pandemia. Tiago. Professor Gilmar e professor Neymar, e demais também, meu amigo Alberto, a gente percebe que há uma tendência normal, né, normal pelo fato de tanto acontecer, a gente vem naturalizando isso, né, de que em situações como essa, cada vez mais aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade social maior, né, são os mais afetados no momento como esse. E as nossas escolas indígenas, elas já funcionam em situações de não pandemia, né, já funcionam em situações, digamos, precárias, né? E acontece que a pandemia ela vai agravando essa situação. E aí a gente tem uma realidade em que a maioria das escolas elas não tem acesso a gente falando da escola, né, acesso à internet. E quando tem o acesso à internet, e nós estamos falando da escola, nós não estamos falando da comunidade como um todo, né? Então, o acesso à internet é bem complicado, né? Então a gente já percebe que tem uma dificuldade de ter o acesso à internet. E foi uma época está sendo uma época em que a utilização da comunicação em rede, ela é fundamental, né? Foi dada uma valorização a mais às técnicas, às metodologias, utilizando o que a gente chama de ensino remoto, em alguns momentos até educação à distância. E aí o grande desafio é como fazer educação à distância se a gente não tem o acesso à internet. Então, a gente tem percebido que tanto os professores, tanto os alunos, né, acabam perdendo muito nesse momento, né? E a gente, apesar de todo o esforço para se reinventar, para poder também se utilizar dessas novas ferramentas e até mesmo utilizar a internet como uma forma de chegar até o aluno, de alcançar até o aluno, a gente percebe que a qualidade desse acesso e a qualidade do trabalho desenvolvido, ela fica comprometida. Nós temos várias comunidades, e aí assim, a gente tem a realidade de Caucaia, que é o município onde a gente trabalha e acompanha as 7 escolas indígenas aqui do município, né, um total de 1.800 alunos indígenas. É uma realidade que a gente conhece mais de perto e tem acompanhado. Mas, ao todo, as escolas do Ceará como um todo, né, as 43 escolas indígenas do estado, precisaram e ainda estão se reinventando, né, numa situação bem adversa, para poder continuar dando assistência, continuar chegando até o aluno. E aí nós temos, além do ensino remoto, né, várias estratégias, como o próprio Xerocas, atividades, e que os alunos ou os pais dos alunos, né, como a escola é na própria comunidade, viessem pegar essas atividades, para que a gente ter o menor impacto, fazer com que o impacto seja o menor possível, sabendo que o impacto é muito grande. Então, e uma outra questão é a própria adaptação do professor a essas novas habilidades, né? Desenvolver novas habilidades para poder utilizar essas ferramentas
né, que mesmo tendo um contato, o professor conhecendo muitas delas, mas você não tem o domínio, né, para utilizar elas no dia a dia ou utilizar elas de casa. Então, é uma situação em que a educação como um todo, ela é bastante prejudicada, e a educação escolar indígena, dadas as condições que ela já acontece, se tornou mais prejudicada ainda. Tranquilo, então, Tiago. Te agradecer pela sua fala, né? Pela sua contribuição nesse período, né? Sei que é um momento difícil para todos nós, né? Que passamos, somente nós, professores indígenas, né? Devido à falta de tecnologia, né? E outras coisas mais, materiais didáticos que nós vemos na necessidade, né? Mas foi um momento, assim, também que a gente aprendeu, né? Principalmente nesse período, tá? Obrigado aí pela contribuição, Tiago. O companheiro professor Alberto, né? Eu sei que ele é atuante também na nossa educação escolar indígena, é uma pessoa, né, importante para nós, né, dentro do movimento indígena. Professor Roberto, eu vou fazer uma pergunta, né, é um pouco diferente, né, do Tiago, né, eu pergunto para o senhor o seguinte, né, como é que o senhor vê, né, a questão do movimento indígena, né, nesse período de pandemia, né, o que ele também pôde refletir, né, nesse período, né, de pandemia. É porque não tivemos como fazer o nosso movimento, né, presencial, né, mas nós fizemos algum movimento online, né, ou seja, através das internet, redes sociais, né. Como é que o senhor vê, né, por exemplo, esse nosso movimento assim, de fortalecimento também via online? Depois o senhor, né, fala um pouco da nossa criação do movimento indígena, né, quando se deu, né, e traçar, né, mais ou menos para nós aí, né, qual que é o fortalecimento nosso, né, diante dessa pandemia também, nós, quanto indígenas, né, dessa aproximação, né, nós não tivemos muito próximo, né, mas nós tivemos aí as lives, né, tivemos aí algumas reuniões também online, várias, né, mas aí como é que o senhor vê, nesse período de pandemia, aí, quanto com relação à perca da presença, mas também a importância, né, às vezes, de nós, né, tá manejando aí a parte da tecnologia, né, professor Roberto? Como é que o senhor vê esse lado aí do movimento, né, que não tem presente, mas também conhecendo aí outras ferramentas nesse período de pandemia aí? E contar para nós um pouco, né, do como é que surgiu o nosso fórum aqui no Mato Grosso do Sul, né? Se eu for uma pessoa aí que iniciou, né, atualmente o Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena aqui no Mato Grosso do Sul. Boa noite, professor. O senhor pode ficar à vontade para contar a experiência, o relato do senhor aí. Boa noite mais uma vez, né? Assim, professor Gilmar, professor Neymar, Tiago, né? Dizer o seguinte, de que neste período, né? Eu creio que a pandemia, né? Ela veio para nós, para dentro das nossas comunidades, né? E nós ficamos, num primeiro momento, em estado de, eu creio que de choque, né? Foi aquela situação onde nós temíamos uma pandemia como esta, né? Porque nós já tínhamos visto, né? Ouvido várias histórias a respeito da varíola, do sarampo, né? E tudo mais, as mortes que chegavam em quantidades, né? Muito forte dentro das nossas comunidades devido a esses vírus que chegam até nós, né? Então, nós, naquele momento, como liderança, né, comunitária, a gente buscou, né, nós buscamos em conjunto, em todas as áreas, né? Eu creio que não foi diferente nas outras áreas também, né, de que nós, como que nós poderíamos estar defendendo o nosso povo dessa situação toda, né? E a escola fazendo parte dessa situação, né? Aí, nós, em primeiro momento, eu creio que ficou, né, assim, praticamente em silêncio, né, tentando buscar estratégias, né, como o nosso povo, né, busca sempre em inovações de estratégia para
dar continuidade na sobrevivência nossa, né? Então, eu creio que, mesmo em situações adversas, a gente tem buscado aí. É o que aconteceu, né? Nós, em primeiro momento, nós preocupamos com a nossa comunidade. Fizemos as barreiras sanitárias, né? Com as não entrada de pessoas estranhas, né? Controlando a saída, orientando e tudo mais, né? E para dentro da escola também, depois, né? Em segundo momento, a gente pensar o que fazer, né, com as orientações também que vinha do município, do estado e tudo mais, né? Então, eu creio que você também né, é gestor, né? Acompanhou e acompanha tudo, né? E verificou, né, aquelas orientações que eram nos dadas. Mas primeiro a gente teria que ter um respaldo total da comunidade, né? Então, eu vi, né, assistir desta forma o nosso povo preocupado em ter a defesa da vida, primeiramente. Eu creio que isso é muito importante para todos nós, né? E, em segundo momento, é aquilo que o Tiago falou, né? Buscar esta nova ferramenta aí, que é a via internet, né? Aí, para que a gente pudesse dar respaldos para os nossos alunos. E o movimento, da mesma forma, acompanhou, né? O movimento estadual, o movimento nacional, também buscando aí, a nível educacional, a nível de movimento em si, nós tivemos momentos importantes, né? Choramos junto, mesmo distante, né? Vendo os nossos companheiros de luta, né? Como o Fausto Modulão, em Roraima, né? Perdemos ele para a Covid, e outros professores também, e a gente foi, nesse contexto de aflição, neste contexto triste, nós tínhamos que estar juntos e fortes para estar dando continuidade na luta, na vida dos nossos povos e tudo mais. E, acima de tudo, né, também fazer aquilo que o governo não tem feito. As barreiras sanitárias foi iniciativa das comunidades, da liderança em si. E não tínhamos nenhum respaldo, né? E se não fosse, né, a gente buscar ali forças e tudo mais, e depois o município mais próximo, né, que tínhamos parcerias, e os movimentos, os parceiros do movimento em si, nós ficaríamos, né, sem nenhuma assistência. Mas nós agradecemos quando nós temos essas parcerias aí, daqueles que acompanham o movimento indígena. Foi muito importante neste momento todo, né, que nós passamos aí. Então, eu creio que, nesse contexto, a escola, a educação escolar indígena veio aí, cada dia, né, aí tentando criar o fôlego, dando aos alunos também condições para que eles tivessem condições de passar esses momentos, tendo o seu aprendizado também nesse contexto, né? Eu quero dizer assim, né, de que o movimento educacional indígena, né, ele é muito, eu digo sempre, né, de que ele é novo, né, é de 92, né? Nós temos aí a educação escolar indígena surgindo dentro do contexto do MEC em 92. Então, é uma educação escolar nova para todos nós, né? E a gente precisou estar mesmo lutando para que aquilo que nós tínhamos como objetivo, aquilo que nós queríamos que viesse de uma forma que nós pudéssemos ter parte, né, desta forma de ensino para os nossos alunos, surgisse no nosso meio, num contexto nosso. E nós fomos lutando, né, com a Comissão Nacional, né, ali debatendo a situação, como que nós pudéssemos ter os nossos próprios materiais didáticos, como que nós poderíamos ter uma universidade no contexto nosso. Então, de repente, né, nós conseguimos algumas vitórias na questão do ProLIND, né, da formação de professores em exercícios. Nós tivemos também os saberes indígenas, e isso foi uma conquista do movimento. O movimento, né, da região do Povos do Pantanal surge num contexto assim de fórum em 2007, quando eu entrei na Comissão Nacional em 2004, né, e a gente já vinha planejando como que nós iríamos reunir
né, liderança, professores, para estar discutindo juntamente conosco a situação da construção da educação escolar indígena dentro do nosso estado, no contexto do Polo Pantanal, sendo que a região sul já tinha uma iniciativa, né, anterior à nossa. E em 2007, né, nós conseguimos o primeiro Fórum de Educação Escolar Indígena com uma participação de 700 professores, lideranças, né, em Dois Irmãos do Buriti, né, foi o primeiro fórum, num contexto nosso, né, aí, para que nós pudéssemos estar tendo a condições de estar discutindo aquilo que nós queríamos para a educação escolar indígena do nosso estado, né? E ali nós criamos grupo de trabalho, grupo de professores trabalhando naquilo que nós queríamos, almejávamos, né? E aproveitamos, foram 3 dias, né, de discussões e criou muitas ideias, aquilo que eu estou falando, né? Na matéria, teve grupo falando sobre a criação de materiais didáticos, né, uma universidade, núcleo de educação dentro do Estado, né, que nós tivéssemos o nosso próprio conselho de educação escolar indígena nos nossos estados. E temos hoje, só não foi ampliado, né, não foi concretizado, mas nós tivemos, né, a criação do conselho também. Então, isso nós temos que rever novamente nessa questão, porque são conquistas do movimento. A representação indígena dentro do Estado que nós não temos hoje foi uma conquista. A gente sabe que é a força política, né? Mas nós temos garantido, né, em lei. E se nós formos dentro da lei, nós conseguimos ali assegurar que o Estado tivesse o interlocutor, né, ali indígena, que pudesse estar presente dentro da Secretaria de Educação Escolar Indígena, do Estado, do município e tudo mais, né? Então, nós, assim, foi uma construção, eu creio que muito importante para todos nós, aonde que tivemos vários outros fóruns depois daquele ano, onde que tivemos mais presentes, né? Chegamos quase 1.000 pessoas em fóruns de educação escolar indígena, já também com a presença dos professores e lideranças do Sul. Então, eu creio que essa trajetória, né, foi muito importante para nós, para a educação escolar indígena, né? Então, é uma conquista de todos nós nesse sentido. Eu fico muito grato, né, Gilmar, porque você nos acompanhou, hoje você aí é a pessoa que nos representa, né, aí também a nível nacional, da educação, né, quando eu dei uma recuada, né, da educação, você avançou nessas discussões, né, que nós precisamos também focar um pouco na questão territorial, onde a gente focalizou mais depois de 2010, né, que se faria necessário dentro do nosso estado, e você conseguiu tocar o barco aí dentro deste tema da educação escolar indígena nossa, né? Então, eu creio que nós avançamos, dependendo, né, do governo, a gente sabe que as pressões, né, e tudo mais, ela vem sobre nós, né? Então, a gente, às vezes, perde devido também ao governo que está no momento, né? Então, mas nós precisamos sempre buscar aí forças para que a gente consiga, porque não são movimento só pelo movimento, mas sim movimento em conquista que nós tivemos, né? Nós conquistamos, asseguramos leis, né? Dentro da Constituição, asseguramos leis aí dentro da legislação educacional. Então, nós cremos que nós avançamos. E hoje, a gente discutindo isso, né, em plena pandemia, conseguimos aliviar um pouco, né? Estamos aí respirando um pouco mais neste momento, né? Depois do momento mais crítico que nós passamos. Eu creio que a gente, olhando para trás, a gente percebe que nós conseguimos buscar uma nova estratégia, que é esta aqui, né? Através via das redes sociais, para que nós pudéssemos alcançar o nosso povo naquilo que nós queremos, né? Naquilo que a gente acredita. E a gente sabe, né? Todos nós sabemos
o momento crítico que nós estamos passando. Então, no primeiro momento, seria, né, essas minhas colocações, né, a trajetória de luta, ela, que se eu disser, né, eu lá atrás, né, os meus avós já estavam cedendo terreno para uma escola, né, e tudo mais, então a gente sempre estava muito próximo, né, daqueles que queriam uma educação de qualidade, mas teria que ser do nosso jeito. E eu creio que nós conseguimos avançar desta forma. Então é isso no momento. Professor Neymar, o senhor vai ter que assumir que o senhor caiu lá. Muito bem, professor Alberto. As lives a gente tem de estar preparado, porque a internet ela é bastante inconstante, né? Especialmente hoje que choveu aqui um pouco no Mato Grosso do Sul. Antes da gente prosseguir, então, com o professor Tiago, eu gostaria de lembrar aqui aqueles que estão nos acompanhando, agradecer a presença de todos vocês, pedir a regra dos 3C: curtir, compartilhar e comentar. Isso ensina as redes sociais, o YouTube, o Facebook, de que o que está acontecendo aqui é importante, né? Agradeço muito aqui o Márcio Adriano, né, Cari Paulo, Ana Cristina Souza, todo o pessoal aqui da aldeia Jaguapiru e da aldeia Bororó, né? Agradeço muito o primeiro que estava online, que é o Voninho Benites, lá da aldeia Teicuê de Carapó, Mato Grosso do Sul. Também um abraço grande para o Rosenildo Moraes e para a senhora Dalvina, que nos acompanha lá de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Nós estávamos bastante ansiosos pela presença, né, aqui do professor Tiago, do professor Alberto, porque eles têm essa memória do movimento indígena e tem muito claro quais são as pautas fundamentais. E passando agora a palavra para o professor Tiago, fale um pouco, né, do movimento dos professores aí no estado do Ceará, onde o senhor atua, né? Eu tive a honra, né, de compartilhar de alguns momentos com o professor Alberto, contigo também, muitas lutas em Brasília. Então, nos momentos difíceis da pandemia, de um governo bastante hostil aos povos indígenas, eu vejo que vocês têm, assim, a esperança do guerreiro, né? Estão lembrando os pontos que foram conquistados. Então, é animador para a gente, né, parceiro, aliado da pauta indígena, ouvir vocês que são, não tive ainda a oportunidade de dizer, mas para quem está nos acompanhando, né, vocês que são grandes lideranças, que têm uma visão do movimento nacional. Então, professor Tiago, o professor Alberto falou um pouco do movimento e da organização no Mato Grosso do Sul. Conta um pouquinho para a gente da organização do movimento aí no estado do Ceará e também, né, das aldeias, dos povos, né, que tem no estado do Ceará. E lembrando que é uma oportunidade única, né? Nós temos um professor do Nordeste, outro professor aqui da área do Povos do Pantanal e, né, como eu não índio da live, já estou falando demais. Professor Tiago, por favor, com o senhor a palavra. Eu fico muito feliz, professor Neymar, em saber que a gente tem parceiros, né? E eu acho que é uma coisa que tem ficado muito claro na nossa construção e na nossa militância enquanto professores e, eu diria, até apaixonados, comprometidos com a educação escolar indígena, essa parceria, né? E o parceiro que anda junto, né? O parceiro que colabora e que contribui, a gente sente esse compromisso, né? O professor Neymar tem essa característica, e aí ele dizer que está falando muito na live que a gente tem que falar é bondade dele, né? A gente tem muito que aprender com o professor também. Mas aqui e aí também, quando a gente
passa a sentir essa parceria é o fato de trazer, né, uma realidade bem diferente, que é a realidade do contexto dos indígenas aqui do Nordeste, e que tem características, né, diferentes, que tem pautas que são, diria até mais urgentes, no que diz respeito principalmente à própria constituição e afirmação da identidade indígena. A gente, às vezes, ainda tem que se deparar com situações em que as pessoas questionam essa identidade, questionam esse pertencimento étnico. Então, é uma situação que a gente precisa entender muito e ter muita paciência para poder explicar como que se deu e como que vem acontecendo, ainda é nítido, é um processo que vem acontecendo, a ocupação e a própria expropriação do território, né? A gente entender o Nordeste como uma região que o extermínio indígena, extermínio aos povos indígenas, ele foi e continua sendo ainda muito cruel. E acho que proporcionar um momento como esse, em que a gente tem essa oportunidade de dialogar junto no Nordeste e entender que a gente tem pautas que são comuns, né? E quando a gente coloca e consegue trazer para uma legislação ou para um documento normativo, né, a categoria escola e professores indígenas, a gente consegue pensar e é sempre muito nítido o quanto que a gente dialoga sobre essas múltiplas realidades, né? São escolas indígenas, professores indígenas em diferentes territórios, em diferentes realidades, né, e que lutam pela defesa do seu território, pela aquilo que a gente considera como sendo importante e sagrado para cada um de nós. Aqui no estado do Ceará, a gente tem uma realidade em que as escolas, as primeiras experiências de escolas indígenas, na verdade, são experiências de educação indígena, que passam, e a gente é importante ter essa diferença entre o que é educação indígena e o que é educação escolar indígena, né? E aí, a educação indígena como sendo uma empreitada mais forte, que tem uma ligação maior com o povo e com um projeto de sociedade, e a educação escolar indígena passando pelo espaço institucionalizado e onde a gente tem uma apropriação, e aí um termo que a gente usa aqui muito no Nordeste, né, que é a retomada, e aí a retomada não somente do território, mas a própria retomada da escola, porque o professor Gerson tem uma frase que eu acho que é muito, muito forte no livro Educação para Manejo do Mundo, e aí um grande abraço para o professor Gerson, que é também um companheiro de luta do fórum e também um grande pensador da educação escolar indígena, da própria educação indígena, que ele fala que o indígena ele sempre quis a escola e o que a escola pode oferecer, mas não nesse modelo de escola que está aí. E aí essa retomada da escola, ela passa por essa apropriação da escola como um espaço em que eu posso, e aí o professor Alberto já falou sobre isso, onde eu posso fazer e construir do meu jeito. E aí a gente vai ter, né, as experiências de escolas que eram oferecidas para os indígenas sem a construção passar por essa experiência de diálogo e sem essa afirmação. E a gente vai entender que essa escola não atende um modelo que nos interessa. E é nesse contexto inicial que a gente percebe essa necessidade, aí vem ser uma necessidade de ter uma escola comprometida com as causas indígenas, uma escola que nasce, é muito corrente essa frase, uma escola que nasce da luta e que gera frutos para a luta. E aí, nesse sentido, as primeiras experiências aqui, elas vão acontecer no final da década de 80, né, onde os povos Tapeba e também o povo Tremembé vão ter essas primeiras experiências de educação e são experiências motivadas, é importante entender essa motivação, tanto pelo preconceito que os alunos indígenas passaram, né, situações de preconceito que os alunos indígenas passaram em escolas não indígenas, né, tem essa motivação também, onde
os indígenas estavam sendo proibidos e até, em alguns casos, coibidos a não aceitarem a sua identidade, não era permitido ser índio, né? E é comum os relatos, né, entre todos os povos indígenas do Ceará, nessa situação em que os próprios professores, os grupos gestores das escolas não indígenas, onde os alunos frequentavam, vão falar contra, né, a identidade indígena, e a gente tem um documento, um relatório provincial, né, datado do final do século, no final do ano 1889, que é um relatório provincial que vai dizer que no Ceará não existiam mais índios. Né? E o relatório ele diz os que aí ainda insistem estão espalhados, né, entre os povos. Então havia um projeto claro de silenciamento, de extermínio, um etnocídio dessa identidade indígena. Mas você não consegue exterminar dessa forma, né, um povo indígena. E há essa necessidade, e esse silenciamento como estratégia de resistência, ele foi utilizado, mas chega uma hora que é preciso falar, que é preciso trazer isso à tona novamente, e se percebeu que para isso a escola se constituir um espaço de disputa e que a gente precisaria retomar esse espaço. É nesse sentido que também com esses objetivos que as escolas no estado do Ceará elas se organizam, né? É um espaço onde eu tenha uma formação também política, uma formação também para a luta. E aí ela se espalha, né, e ela vai criando forma, e essas experiências elas vão servir de modelos para que outros povos, né, e aí também tenham. E aí hoje nós temos 43 escolas no Ceará, né, 15 dos 15 povos que a gente tem no estado, em 14 nós temos a oferta da educação escolar indígena, e o outro povo, que é o povo Carão, está em processo de organização da sua escola, né? Então, e aí um fato interessante, professor Neymar e demais, e também quem está participando com a gente, que é importante relatar, é a natureza dessa escola, que antes que ela exista e que antes que tenha o próprio processo de reconhecimento e credenciamento pelos órgãos, né, a gente vai perceber que elas passam a existir de fato, antes de existir de direito. E aí nós temos relatos em que algumas escolas, professores e lideranças, eles se apropriam dessa ideia, né, constroem esse projeto e dão aulas de forma voluntária. E o caso Anaceli é emblemático, porque a escola ela começa a se organizar em 2002 e os professores trabalham de 2002 até 2007 de forma voluntária, né? Apenas com o desejo de ter uma escola nossa. Apenas em 2007, após uma questão judicial, onde nós acionamos o Ministério Público Federal, é que o Estado ele passa a reconhecer, contratar os professores, a pensar em como que seriam essas estruturas das escolas. A gente vai ter em 2008, de 2008 a 2010, um primeiro grupo de construção mesmo de escolas indígenas no Ceará. Nós conseguimos uma construção modelo de 10 escolas, e a partir daí a gente inicia uma luta do que antes era apenas uma ideia, passar a se materializar também com estrutura, né? Não somente no que diz respeito a tomar a escola, a dar à escola essa dimensão indígena, mas também de pensar essa construção no que diz respeito à própria estrutura dessas escolas. É bem verdade que a gente ainda tem algumas escolas que funcionam em espaços improvisados em aldeias, ainda tem escolas que funcionam com salas adaptadas, a gente ainda tem uma realidade difícil, mas se nós olharmos para o início, onde a gente tinha escolas funcionando debaixo das árvores, num alpendre da casa de uma liderança, ou numa casinha de taipa, a própria escola indígena na Sé inicia numa casa de taipa coberta de palha, né? A gente hoje pode dizer e ter o orgulho de dizer que foi uma luta em que a gente conseguiu construir muitas coisas.
mas nós temos ainda algumas questões em que é preciso avançar. Nós temos que avançar muito, principalmente no que diz respeito aos entraves, né, e as questões com a própria SEDUC, para a construção de calendários específicos e diferenciados, né, na própria capacitação dos professores, das lideranças, e para que atuem como protagonistas nos processos de construção dos currículos também específicos e diferenciados das escolas indígenas. Infelizmente, nós ainda não temos, apesar de ter avançado e insistido bastante com a pauta, né, de concursos específicos para professores indígenas, a gente vive ainda regimes de contratação de forma temporária, contratos temporários, mas a gente tem conseguido avançar em algumas pautas, né, mas outras a gente ainda percebe que é importante a luta. E aí uma coisa que ainda é importante relatar, professor, e demais, é que a gente tem, né, algumas mudanças desse cenário anterior, né? E isso também vem gerando algumas situações. Porque no cenário anterior nós tínhamos muitas lideranças e pessoas bem comprometidas com a luta, com um caráter mesmo de militante, né, assumindo as salas de aula e entrando com um objetivo muito claro do que era a educação escolar indígena. Com o crescimento da demanda e com a própria o próprio SEDUC criando os mecanismos de atender essas escolas, a gente percebe e tem se tornado nítido, e é uma crítica do próprio movimento, algumas dificuldades nesses processos de implantação e resistências. E a gente tem sentido que, e aí, nesse momento eu dialogo com o que o professor Alberto falou anteriormente, não basta a gente ter uma escola indígena, numa terra indígena, com professores e gestores indígenas. Isso não é suficiente para que a gente tenha uma educação escolar indígena que realmente tenha um comprometimento, que tenha uma função social baseado no que a luta indígena precisa. Às vezes, se eu não dou as condições para que essa escola realmente ela construa o seu currículo, construa a sua identidade, a gente acaba percebendo que há algumas questões. E aí eu digo muito, se nós continuarmos com escolas, né, em terras indígenas, com professores indígenas, com gestores indígenas, mas repetindo práticas não indígenas, a escola continuará sendo um espaço de colonialização, né? Continuará com práticas em que a gente não vai perceber a grandeza do que é construir uma escola indígena. E isso precisa de muita formação política, e aí não está dissociado, né, a escola, e aí não dá para pensar uma escola que não abre o diálogo para as suas lideranças, para os seus sábios, para a sua ancestralidade, para a sua identidade, né, e para as suas lutas, para a demarcação do território, para a gestão desse território. São pautas que a gente precisa avançar ainda e, em alguns momentos, até bater de frente, né, com os governos, bater de frente com as estruturas, para se perceber enquanto escolas diferenciadas. E aí tem percebido, no próprio momento agora que a gente está vivendo de pandemia, em que os governos eles têm dificuldade, em que as gestões das CREDs, SEDUCs, que são as coordenações regionais de educação para o desenvolvimento da educação, né, aqui o estado é dividido em CREDs, alguns com dificuldades de dialogar e entender essa especificidade das escolas indígenas. E parte mesmo para o enfrentamento, e é importante que se tenha uma postura realmente de defender, né, o projeto e defender a especificidade e aquilo que é de diferente, aquilo que é importante para a luta indígena. É isso. Importante, né? Que de fato, né, as escolas têm que
mudar mesmo os currículos, né? E o que a gente tem notado, infelizmente, é isso, né? Que os professores são indígenas, os gestores são indígenas, mas, infelizmente, os currículos, né, ainda das escolas, né, continuam não voltada para a comunidade indígena, para os saberes tradicionais, né, os ensinamentos ali dos seus próprios territórios, né? Acho que, então, aí eu acredito que essa formação de professores, formação política, né, ela vai passar mesmo, né, através de formações que os professores indígenas mesmo sejam formadores dos seus professores, né? Senão vai ter professores indígenas, mas ao mesmo tempo vai continuar ainda um projeto ali de colonização, né? Então eu acredito que a mudança, né, de parte também muito profissional. Professor Gilmar Verón, Tá? E só lembrando, eu acredito também. Só lembrando também que Eu acredito também, né, que não somente isso, mas que a gente possa ocupar as estruturas de poder, né? Porque a gente hoje não dá para apenas dizer, tem alguém que é simpático à causa. E se esse alguém passar, o que a gente tem de garantia, né? Então é importante que os indígenas eles ocupem, e o Alberto falou muito bem disso, né? Que a gente ocupe esses espaços na própria Secretaria de Educação, nas SEDUCs e no próprio, pensar até a própria estrutura do MEC, para que a gente tenha essa não apenas a sensibilidade. É muito perigoso essa palavra, ter um gestor que é sensível. É importante que a gente tenha pessoas que conheçam, que pisaram o chão da escola e que foram professores, foram ou são professores indígenas e têm essa afinidade. Aí uma coisa que eu faço muita questão, né, é de estar no chão da aldeia, de estar passando, apesar de hoje ser alguém que está na Secretaria de Educação, trabalhando acompanhando as escolas, eu continuo dando aula na minha comunidade para não perder esse elo, para não perder essa ligação com a aldeia, para não perder essa ligação com o território. Isso é super importante. E aí, assim, a gente tem, sim, professores e gestores que são comprometidos, mas até onde, né, essa luta ela pode alcançar, né? Então é importante que a gente tenha essa tomada de consciência, né, e esse despertar, e entender que está tudo interligado. E aí, assim, uma coisa que é importante a gente dizer, né, não adianta eu vir para o discurso e dizer que quero educação escolar indígena diferenciada, e lá na urna, tem que ter dito isso, professor Neymar, né? E não adianta lá na urna eu apertar alguém que pactua com o etnocídio e o genocídio moderno, né? Que pactua com a queimada do Pantanal. Né? E aí a gente vai ter essa oportunidade agora no município de fazer essa reflexão e de dizer, eu quero terra demarcada, eu quero vida garantida, eu quero educação escolar indígena e outras pautas, eu quero também saúde indígena, mas na hora que eu vou lá na urna, eu digito alguém que é contra tudo isso, né? E aí eu não vou mudar, não consigo mudar nada disso, acabo fortalecendo esse projeto bolsonarista, genocida, que mata cada dia mais indígenas, e a pior parte, né, que me envergonha isso, com o apoio de alguns indígenas. Isso é triste. A gente precisa amadurecer e ter essa tomada de consciência do quão importante é a gente construir, né, outras formas de pensar a política e entender que mesmo, e dizer, eu não gosto de política, eu não vou me envolver agora nessa campanha, mas é uma das vias, se não a mais importante, as estruturas de tomada de decisão, as estruturas de gestão, né, e os diálogos, eles acontecem via as articulações políticas, e elas são importantes. Daí, professor Gilmar, eu lembro muito que uma das pautas que a gente tem enquanto Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena é quando for em Brasília, né, quando nós estávamos em Brasília, o professor Neymar usa muito essa frase, ninguém está em Brasília a passeio, né? A gente vai a Brasília para fazer articulações, para buscar aliança, e aí bater na porta dos deputados, bater na porta daqueles que são simpatizantes do movimento indígena. Mas por que a gente não pode já pensou a oportunidade e a grandeza que é
a gente poder hoje chegar lá em Brasília e bater na porta de uma deputada que é indígena, né? Que não é apenas uma simpatizante, ela é indígena. Aqui no município de Caucaia a gente tem um companheiro, né, o Veibe Tapeba, que é defensor árduo da educação, do movimento indígena, que é vereador, e foi muito bom, muito importante para o movimento a gente ter essa pessoa, ter alguém lá, né, que a gente pudesse contar, alguém que não é apenas simpatizante, né, simpatizante da causa, mas é alguém que está diretamente envolvido com a causa indígena. Neymar, eu vou quebrar um protocolo, a professora Rosinha Potiguara está lá em Monsenhor Tabosa, na região, né, bem afastada, dá quase 300, 350 quilômetros de Fortaleza, mandou um abraço aqui, tá ligado aqui na gente, e aí mandou agora uma mensagem aí, é uma guerreira, Rosinha do Povo Potiguara, já esteve presente conosco lá no fórum, né, e aí participando dessa luta, a gente esteve lá na UNB com a Rosinha e colabora bastante, né, Rosinha do Povo Potiguara, lá de Monsenhor Tabosa, né, a aldeia Jucase, também a aldeia Marruá. E o seu Antônio Alexandre e a dona Liduína. O seu Antônio Alexandre você conhece, né? Meu pai, e a dona Liduína também, a minha mãe, que também estão acompanhando aqui a live. E o pai fez uma pergunta, perguntando onde estão os professores indígenas. É uma pergunta bem... O que os professores indígenas estão pensando, onde estão a importância dessa luta, né? Da gente somar esse esforço, né? E ter esses professores indígenas pensando também as formas de resistência e estratégia de luta. Tranquilo, Thiago. Mais uma vez agradecer pela sua reflexão, né? Acho que a sua fala está sendo muito importante, né? E também aqui já convidar, né, os nossos companheiros, e nós estamos aí, né, no dia 23 de outubro, estaremos realizando aí o 5º FENEI, né, o 5º Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, né? Desde já a gente convida, né, todos os nossos apoiadores, nossos colaboradores, nossos parceiros. Quero que agradecer também mais uma vez a presença da uma grande professora também, né, do Unisul, professora Teodora, né, que sempre está conosco, professora Elda, né, mandar um abraço lá para Manaus, a professora Alva Rosa, professor Gerson, né, aqui, né, a professora Cleideir também, que é uma grande companheira, o professor Zé Leandro, que sempre nos acompanha, obrigado por nos estar colaborando conosco, né. Professor Neymar, como é que está aí a nossa audiência, professor Neymar? Está tendo audiência a nossa live? Como é que está aí os participantes? Olha, a audiência hoje está muito boa, viu? Eu gostaria de dar um abraço especial, embora o Thiago ele já se adiantou, a dona Liduína Santos e o senhor Antônio Alexandre. Foi uma honra conhecê-los, conhecer um pouco sobre os povos indígenas do Ceará, né, sobre o povo Anassé. Eu sei também toda a generosidade da família do Thiago, que já acolheu gente nossa, colegas aqui do Mato Grosso do Sul, na casa deles. São pessoas assim, muito especiais, que nós não vamos esquecer nunca, e são companheiros de luta. Queria também mandar um abraço para o professor Leandro, né, Leandro Terena, né, companheiro aí do professor Gilmar, e agradecer, então, a todos vocês que estão nos acompanhando, lembrando para não esquecer de curtir, compartilhar e comentar. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e começamos agora a transmitir também pelo YouTube e estamos preparando um elemento que o professor Thiago mencionou muito no começo, muito interessante, que é a dificuldade nossa, dos professores, com as tecnologias. Então, esse momento nosso aqui, professor Gilmar, é um momento também de a gente ir desenvolvendo novas habilidades de interconexão e preparando a nossa grande assembleia, que será no dia 23 de outubro, como o professor Gilmar já falou, também transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. E para encerrar, então, a minha intervenção, eu gostaria de lembrar que a camiseta que o professor Thiago está utilizando é de um projeto magnífico, maravilhoso, desenvolvido em Carapó, que é da Orquestra Guarani. É uma homenagem, né, ao pessoal da orquestra, professor Thiago. É uma camiseta linda, de um projeto lindo. E eu acrescento, professor Thiago, que
um dos mentores desse projeto está acompanhando a nossa live. Com certeza ele ficou muito contente com a sua homenagem que o senhor fez ali à orquestra. Tivemos uma pergunta agora, que é assim: onde será o fórum? Bom, esse ano o nosso fórum será, né, a Raquel Alcântara perguntou, será no nosso site, será no fenei.org, será no Facebook, será no YouTube. E agora, realmente encerrando, não esqueça uma reunião que eu participei com o professor Alberto. O professor Alberto estava no MEC e estava falando que a educação escolar indígena, os professores utilizavam a caneta como uma nova borduna. Mas eu não esqueço que o professor Alberto levou uma borduna para o MEC e deixou na mesa dele na frente. Ao mesmo tempo em que ele anotava, ele estava dizendo que estava lá como guerreiro, pronto para a luta. Então, a internet é também a nossa nova barreira, nosso novo território a ser conquistado e a nossa nova borduna. Professor Gilmar, é contigo. Conosco. O importante, professor Neymar, eu acho que o senhor vai, né, dependendo de quem vai estar entrevistando, o senhor tem que estar presente, porque às vezes a internet cai, né? Caiu agora mesmo a nossa energia aqui, ficamos sem energia, voltou de novo. É importante que o senhor esteja conosco aí. O professor Alberto, o professor Alberto também continua como nosso entrevistado agora, né? Vou chamar ele, né? Professor Alberto, eu gostaria que o senhor relatasse um pouco da importância, né? Da parte lideranças políticas, né? Dentro do cenário municipal, dentro do cenário estadual, nacional, né? Relatasse para nós um pouco, né? Dessa caminhada, né? Sabemos que o senhor é um representante da PIB, né? A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? Que comentasse para nós, né, um pouco, né, do trabalho que vem sendo desenvolvido e também falasse um pouco dessa formação, né, que o Tiago relatou a importância que tem aí dessa formação dos professores indígenas, né, a importância que ele tem nessa comunidade indígena e falasse para nós também um pouco dessa formação, né, política, né, formação dentro da comunidade indígena, né, o quanto que a comunidade tem ganhado com isso. Então, se o senhor puder contribuir conosco, professor Alberto Tereno. O professor Alberto está online? Acho que não está, Gilmar. Caiu, né? Então... Oi, alô, oi, estão me ouvindo? Ouvindo, agora sim. Estou ouvindo, sim. Oi, estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo, professor. Estamos ouvindo. Está conseguindo nos ouvir, professor Alberto? Oi, está me ouvindo? Sim, estamos. Sim, eu entendi a pergunta, professor Gilmar, né? Então, a importância, né, das representações políticas, né, a nível municipal, estadual e até mesmo nacional, né? Eu creio que o Tiago falou um pouco disso, né? Que se faz necessário fortalecimento nos espaços também político, né? Tanto municipal quanto estadual, para que a gente consiga ter força dentro das gestões, né? Então, nós estamos aí no momento, na véspera de uma eleição municipal, onde que se faz necessário também nós, professores, termos ciência de que temos que ter uma representação, né? As nossas vozes não teremos a nossa voz, a voz da nossa comunidade chegando até dentro de discussão dentro da Câmara.
e assim também dentro do cenário estadual. Então, eu creio que nós não podemos dizer, não, na escola, nós, professores, não podemos ficar discutindo a respeito da política, né? Nós não podemos, eu creio que a nossa política comunitária, ela vai além das políticas partidárias, né? Nós estamos defendendo os direitos de um povo, o direito do nosso povo que vem sofrendo aí, né, desde a colonização. Então, nós precisamos, assim como nós fizemos um caminho inverso dentro da escola, porque a escola veio para nos calar, ela veio para que nós ficássemos calados, quietinho ali, e que viesse o ensinamento, né, de fora para nós, que nós estivéssemos assimilando tudo aquilo que a sociedade não indígena queria para nós, para a nossa comunidade. E nós não aceitamos. Nós, como disse o Tiago, nós estamos retomando a educação para se transformar numa educação escolar indígena com a cara nossa, para que aquilo que nós queremos, que a nossa história, que as gerações futuras tenha o reconhecimento de quem foi Raoni, de quem foi Marcos Verão, de quem foi Marcos Veríssimo, dentro da educação escolar indígena do nosso povo do Pantanal, que essas pessoas elas sejam reconhecidas, mas será que o livro vai trazer para nós, o livro aí didático vai trazer para nós de uma forma real o que o Raoni representa para nós? Não vai. Então, é nós que temos que trazer este contexto para dentro da nossa escola. E, da mesma forma, a política, ela, quando bem trabalhada, de uma forma séria, ela vai trazer para a nossa comunidade benefícios. É uma discussão séria e a representação daquele que estará nos representando para o fortalecimento da escola, para o fortalecimento da saúde, para o fortalecimento da cultura, porque aquele que vai chegar com compromisso da representação da comunidade dentro de uma Câmara Municipal, se ele tiver compromisso, ele vai sim fortalecer a sua cultura, ele vai sim fortalecer a nossa educação escolar indígena, ele não vai fugir nunca destes temas. Então, nós precisamos, mais do que nunca, continuarmos pensando nesta forma. A Joênia, hoje, né, ela faz uma diferença enorme dentro do cenário nacional como uma deputada federal. Então, nós precisamos continuar nessa linha, né, de que nós precisamos dessas representações. Por que nós não temos dentro do MEC hoje, né, uma representação que nós tínhamos? É o que eu falei, nós está lá dentro da lei, o governo teria que estar respeitando. Dentro do MEC teria que ter uma coordenação, pelo menos, da educação escolar indígena, para que tivesse um interlocutor lá dentro. Mas este desgoverno que está aí jamais vai querer isso para nós. Então, nós temos que continuar lutando, para que esta educação ela venha a crescer dentro da nossa comunidade, né? Para que a nossa forma de plantar, a nossa forma de ver a natureza, né? Para que a gente consiga mostrar para o nosso povo, né, de que aquilo que ele está dizendo, não existe queimada, não existe desmatamento, né? O agronegócio vem para atender ao nosso futuro, de maneira alguma, né? A visão nossa indígena é totalmente diferente, né? Nós queremos um futuro que dê respaldo para nossas gerações futuras, que a natureza como assim nós temos ela como aliada, não possamos, né, continuar aí concordando com aquilo que vem acontecendo com as nossas comunidades. O Pantanal está queimando, né, em nome do quê? Em nome de uma expansão da pecuária, né? No Cone Sul aí, nós vemos quilômetros e quilômetros de plantio de açúcar, né? E do lado você vê a nossa comunidade ali com barracos. Isso é humanidade, né? Isso é o quê? Né? Não, então, nós precisamos continuar lutando para que essas representações ela faça diferença dentro dos nossos municípios. Que essas representações ela faça diferença dentro do nosso Estado. Então, nós não podemos jamais perder de sonhar. Né? Eu sonho ainda de termos a representação nossa, né, a nível uma quantia boa agora dentro dos nossos municípios,
e depois conseguirmos discutir a questão de Estado e a nível nacional. Então, Gilmar, professores, né, presente, eu diria assim, né, de que nós precisamos discutir mesmo, né, com lealdade, com sinceridade, e dizer, né, vocês sabem qual é o movimento sério dentro do nosso Estado, vocês sabem qual é o movimento sério dentro do cenário nacional, e a gente sabe distinguir, né, aqueles que querem apadrinhamento do governo, não é o nosso interesse. Nós queremos aqueles que venham nos atender da forma que nós apresentamos o projeto, não aqueles que vêm de fora apresentando o projeto deles. Aí seria dar continuidade à colonização dos nossos povos, né? Jamais, em pleno século XX, um governo dizer que nós queremos, né, deixar daquilo que nós somos. Jamais, jamais. Nós queremos continuar com a nossa história. Somos aquilo que nós somos realmente e jamais queremos ser o outro. E continuaremos lutando por isso. Então, eu diria assim, né, de que precisamos, sim, né, com seriedade, discutir, né, como professores, né, aí, com os demais, já conquistamos muita coisa dentro da nossa comunidade em relação à educação escolar indígena, mas nós precisamos avançar nas discussões também políticas dentro das nossas comunidades, com seriedade, e mostrando que nós temos condições, sim, de levar, para que seja fortalecida essas representações que nós queremos dentro do nosso estado, dentro do nosso município. Eu quero agradecer mais uma vez fala do professor Alberto, né? É uma reflexão importante para nós, né, quanto indígena, professor, defensor da causa, nossa causa de uma comunidade, né? Tiago, né? Deixar para fazer suas considerações finais, né? Deixar sua mensagem de luta, da importância da nossa luta, né, para os nossos companheiros, nossos parentes indígenas, né? E aí você fazer suas considerações da importância, né, da educação escolar indígena, da política indígena para nós, né? E logo e falar suas contribuições finais aí para nós, né? Para a gente poder, já finalizando, né? E agradecer você mais uma vez aí pela sua contribuição, pela sua presença, tá? E já convidando aí, né, o nosso pessoal, né? FENEI, dia 23 de outubro. Tiago, com você. Eu agradeço demais o convite, né? Eu já havia falado dessa satisfação e dessa alegria de poder participar, né, com os companheiros que fazem parte desse movimento que é o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. E o Fórum, ele tem essa característica de ser um movimento legítimo, nosso, verdadeiro, muito autêntico, e que busca ampliar essa noção de representatividade, de participação social, e daí a importância de a gente acreditar tanto nesse projeto, né? E convidar, né, os parentes, convidar os amigos, os parceiros no dia 23 de outubro a somarem conosco e estarem conosco nesse grande movimento, né, pela educação escolar indígena, no nosso país. Para encerrar, eu acho que seria muito salutar, muito importante a gente reforçar, né, essa necessidade de entender e fazer essas conjunturas e entender a realidade que a gente vive, né? Eu gosto muito das nossas reuniões do movimento indígena, porque todas elas iniciam com análise de conjuntura. É importante demais a gente se debruçar. Qual é o cenário que a gente está vivendo, né? O que está em jogo, quais são os interesses, quem são as pessoas, né? E dar nomes, né? E dizer de forma muito clara, né, quem é o interessado em determinados projetos políticos. O professor Alberto, ele foi muito feliz, e eu acho que a gente tem que entender essa importância de a gente valorizar esse nosso protagonismo. Nós não podemos abrir mão do protagonismo indígena.
do projeto que seja um projeto nosso, que tenha a nossa cara, onde a gente chegue e coloque para quem quer que seja, ou coloque as nossas intenções, e não apenas alguém que chegue e coloque para a gente o que vai ser dado, o que é de interesse. Então, nós temos muita capacidade, aí o Rafael fez uma pergunta aqui no chat, sobre qual seria a importância da educação para a luta que tem a ver com a demarcação dos territórios. E pela educação a gente tem um processo que fatalmente ele vai levar a uma melhor capacitação dos nossos jovens e faz com que esses jovens eles estejam formados na luta e para a luta, né? E cada vez mais eles sejam fortes, né, para defender esse território. Eu tenho muito orgulho, professor Neymar, Gilmar, Alberto e quem está nos ouvindo, de poder dizer, hoje na minha aldeia, na minha comunidade, né, eu tenho uma aluna, uma ex-aluna minha da Escola Indígena de Aprender, que está cursando, né, a pedagogia na UES, né, que está se capacitando para melhor servir essa comunidade. De dizer que nós temos professores nossos, né, a professora Evelina, a professora Edivânia, mas tem vários professores que já passaram pelas licenciaturas interculturais, né? Professora Samara, professor Kleber, professora Lucilane, né? A própria professora Liduína, que é minha mãe, foi formada, né, no curso, e esses professores participarem dessas formações específicas e diferenciadas, né? Então, essas formações, como os projetos da licenciatura intercultural, ela agrega muito valor à escola, né? A gente tem a professora Ângela, que estava participando aqui com a gente também, colocando aí, pontuando a importância das lideranças participarem desse processo, das lideranças estarem presentes na escola, porque são eles que conhecem a história, que conhecem o território, que conhecem as lutas do povo. Então, é importante demais que essas formações, né, que acontecem, e a gente aprender delas essa capacitação. Tenho orgulho de dizer que um ex-aluno nosso, João Gleice, está cursando, né, biologia no Instituto Federal. Então, assim, nós temos hoje duas alunas, né, cursando licenciatura na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, lá, a Ruth, que já foi formada lá em antropologia, em ciências sociais, e agora está indo para um mestrado na Espanha, né? Um aluno da escola. Olha só o quanto que a escola ela não somente dá visibilidade, mas ela capacita o movimento, capacita os seus quadros, né, para que a gente tenha futuras lideranças comprometidas com as causas dos povos, mas também lideranças capacitadas e que têm uma formação, também uma formação acadêmica e possam dialogar melhor com as estruturas de poder e podem ter esse respaldo mais forte de chegar não apenas com o discurso político, não apenas com o discurso do próprio povo, mas também um discurso acadêmico. E a gente percebeu, professor Neymar e Gilmar, eu acho que a universidade é um campo de disputa, é um local onde nós indígenas nós não podemos estar lá apenas de passagem, né? É que nós devemos ocupar, né? Ocupar com qualidade. E é isso que a gente tem na educação como uma arma, utilizar a educação como uma arma na defesa do território, pela capacitação dos nossos quadros, pela capacitação dos nossos jovens, né, e das nossas lideranças. E aí, para encerrar, eu gostaria de abraçar muito forte meu companheiro Júnior Nassé, que também estava assistindo aqui, né, comentando e compartilhando, né, que é uma importante liderança. E a gente fala de formação, Júnior Nassé hoje é o primeiro enfermeiro indígena, né, que trabalha, né, na terra indígena. Ele é o enfermeiro da nossa comunidade. É liderança e também é o enfermeiro da comunidade, né?
pelo processo de também educação, hoje, né, é quem coordena o posto de saúde aqui da comunidade, está lá brigando não somente por uma educação diferenciada, mas também por não somente por uma educação diferenciada, mas também por uma saúde diferenciada, que dialoga com a nossa medicina tradicional. E aí eu costumo muito dizer, olha, enfermeiro, Júnior, não pode passar comprimido, não, tem que passar a ervazinha que está lá plantada no horto do posto, né? Porque isso é valorizar a nossa medicina, a medicina tradicional. E aí, eu fui cobrado aqui ao vivo, não sei quem viu, mas chegou aqui na porta um olhar fulminante, me intimidando, né? A minha esposa, Silviane, que também é professora, né? Também é formada na licenciatura intercultural, né? E ela está com o nosso filhinho aqui na sala. Eu pedi o quarto do Benício emprestado, né, para poder estar aqui gravando esse momento, né, participando, e aí mandar um abraço para eles dois e dizer que é super importante a gente ter também essa base, né, de famílias. E aí, professor Neymar, Gilmar e Alberto, me colocar à inteira disposição para o fórum, né, para que a gente possa continuar fazendo as articulações, que esse dia 23 possa ser um dia de luta. E aí, encerrando mesmo, né, agradecer demais aqui a orquestra. Eu fiquei muito encantado quando se começou lá no fórum, né, estivemos no fórum que eles estiveram presentes, e aí tocando músicas tradicionais, músicas guaranis e todo tipo de música. E quando eles começaram a tocar Despacito, né, eu digo, repaginando ali para o violão e animando mesmo o fórum, e eu sou encantado, gosto demais de música, e eu digo, cara, eu tenho que ganhar uma blusa dessa para poder divulgar esse trabalho e trazer, que é importante demais também aí, um abraço para todos que fazem parte da Orquestra Guarani, um abraço para todos vocês, é isso. Eu quero agradecer também o Tiago, né? Até o companheiro, luta, né, que a gente conheceu também no movimento, né? Já relatou aí a conquista da humanidade, né? E obrigado pela sua contribuição, né, nessa noite. E também passar para o professor Alberto, né, deixar a sua considerações finais, agradecimentos, né? Passar aí, né, de pessoas, né, que nesse período de pandemia aí foi um guerreiro, está sendo um guerreiro, saberes, né, tá? E agradecer a todos os professores mesmo. Aí, professor Alberto, o senhor fazer uma consideração final do senhor também, né, chamar nossos professores para a luta, né, no dia a dia, né, para o enfrentamento, né, e agradecer ao senhor, que é uma pessoa, assim, que, né, teve também lá na Europa, né, Capi, e puta que vocês levaram. Oi. Estão me ouvindo? Ouvindo, professor. Ah, tá. A internet minha está falhando demais, né? Então, mas eu queria agradecer, né, aí o convite, professor Neymar, né, professor Gilmar, para que nós pudéssemos estar aí puxando novamente, né, o tema aí da questão da educação escolar indígena, que é de suma importância para todos nós, né? Então, eu creio que, assim, né, de que nós precisamos mesmo estar dando continuidade, convoco os professores, né, para este fórum online, né? Eu creio que pode ser um dos maiores, porque quando nós convocamos a, a organização, né, da PIB, convocou o acampamento Terra Livre deste ano, nós não imaginávamos, né, o que nós teríamos de público, e foi um dos maiores públicos que nós tivemos até agora, né? Infelizmente, acabou. Acho que deu uma travada, né, no áudio do professor Roberto. Bom, professor Gilmar, esses dias a organização do 5º FENEI
puxou a minha orelha, né, falou que eu não tinha convidado vocês, Terena. Então, professor Gilmar, né, contamos com o senhor, com a sua revelação, né, com a sua liderança, do professor Alberto também, e professor Tiago. Na nossa última reunião, o professor Gerson fez um comentário assim, porque o FENEI, no começo, tinha muita cara do professor Neymar, a minha, né, do Gerson, e do professor Tiago. Então, ele lembrou, né, que as primeiras edições do FENEI éramos poucos, né, chegávamos às vezes 20, às vezes 80, né, teve um ano que teve 120, e o professor Tiago, a família dele, a esposa, o pai, né, sempre estavam conosco e continuarão conosco. Viu? Então, contamos com vocês do Ceará, contamos com os parentes, né, do Nordeste, no nosso 5º FENEI, né, professor Gilmar já está agora contratado, nós vamos dar um aumento de salário para ele como nosso entrevistador aqui, muito bem remunerado. E é isso, professor Tiago, que o senhor comentou. Né? Dessa vez vai dar para ele comprar o óculos. Bom, nós vamos economizar agora no nosso restaurante chique, né, nas mobilizações em Brasília, né? O chamado Restaurante das Palmeiras. Então, professor Tiago, olha, um abraço muito grande para o senhor, para a sua família, viu? Agradeço ao seu filho pelo empréstimo do estúdio, que foi aí o quarto dele, né? Parabenizo o senhor pelo seu trabalho. O Eibe Tapeb esteve conosco aqui há pouco tempo. Nós sabemos, né, da seriedade e do trabalho de vocês e desejamos que vocês tenham também muita saúde, que, né, vocês tenham paciência, que vocês se cuidem, porque nós vamos vencer essa pandemia e nós vamos vencer também tudo aquilo que de ruim tem se abatido sobre nós, ameaçando retirar direitos. E muito obrigado pelas suas palavras, pelas palavras do professor Alberto, são palavras assim de muita sabedoria, professor, e também agradeço, né, a disponibilidade do Gilmar. E encerramos então a nossa live, lembrando que é um projeto em parceria da Associação Beneficente Salvare, da UFGD, aqui a nossa universidade, né, onde está a Faculdade Indígena, onde eu atuo, também a Missão Evangélica Kaiowá, que tem sido um grande parceiro, e o trabalho invisível, mas muito importante, do pastor Valdomiro, da Adriane, né, que é a esposa dele, que cede também o consultório dela para nosso estúdio. Obrigado ao Rafael Pellegrini, acadêmico de História aqui da UFGD, que está sendo formado também no caminho do indigenismo, e a Andressa Vilas Boas. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite e vamos rodar então a nossa vinheta final.